Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E nesse vídeo, dando continuidade à série O Corpo Fala, eu quero falar sobre os problemas do coração. O que ocasiona, de fato, falando espiritualmente, energeticamente, o que ocasiona as doenças do coração, que ataca o chakra coronário. Como sabemos, eu falo assim como sabemos, porque muita gente sabe que algumas doenças, elas estão relacionadas ao sentimento, o que conseguimos irradiar de bom e de ruim. Se temos bons pensamentos, vamos atrair coisas boas. Se temos maus pensamentos, atrairemos também coisas ruins. Isso já foi comprovado até, os médicos já sabem disso, que um paciente que reclama muito, um paciente que é pessimista, quando ele vai fazer uma cirurgia, os médicos já sabem pela reação do paciente se ele vai se curar ou não. Eu já assisti alguns vídeos que falam sobre esses relatos, que pacientes de bom humor, os médicos já sabem que eles vão se curar daquela doença. Ele vai fazer a cirurgia, o pós-cirurgia vai ser muito gratificante, vai ser muito satisfatório, porque a própria pessoa já fala tudo, o corpo dela já fala, ela já diz, a ação que ela passa para o universo, ela já diz tudo, porque ela é uma pessoa que está de bem com a vida. A doença acometeu ela por algum motivo, por algum ensinamento, ou alguma coisa que... Cada caso é um caso, como eu já falei, cada caso a gente não pode generalizar, porque tem situações que vêm de vidas passadas que a gente não sabe, não lembra. Mas o que ocasiona as doenças do coração? As doenças do coração é tudo que está relacionado ao sentimento de ódio, ao sentimento de raiva. Então você guarda a mágoa de alguém, você tem rancor, guarda esse rancor, essa energia. Mágoa é uma má água, é uma má circulação de uma água no seu sangue, nas suas veias, que é o que acontece. Ela começa a entupir, ela começa a ser obstruída por esse sentimento. Então, não guarde mágoa de seu ninguém, não guarde rancor, não alimente esses sentimentos, que no dia que o ser humano entender que todo esse sentimento que você guarda perante o próximo, na verdade é só você que ocasiona isso. O único causador disso tudo é você. O outro é só o instrumento. O outro foi o instrumento para que você pudesse entender o que tem dentro do seu coração, para você entender o que você ainda precisa extirpar do seu ser, que são esses sentimentos mundanos de raiva, de ira, de ódio, porque isso está dentro da gente, pessoal. Quando é que nós iremos entender que o outro é só o instrumento? Nós não devemos guardar a mágoa do outro, porque o outro solta ali as palavras, beleza, ele não recebe nada. Ele está ali, lógico que ele recebe uma parte, né? Porque ele está sendo também agressivo. Então, essa energia que você manda para ele, dependendo da sintonia dele, ele recebe sim. Ele recebe uma parte. Mas você que está alimentando aquela raiva por aquela pessoa, você é o que recebe mais dessa carga pesada. Entende? Consegue compreender isso? Ele não vai, por exemplo, você teve ódio dessa pessoa, você continua alimentando esse ódio, essa raiva. Ele foi o causador daquele momento, então ele esqueceu. Você continua remoendo aquela situação dia e noite. Então você é o único que está adoecendo aos poucos. É como se fosse uma dose de veneno que você toma todos os dias, aos poucos, e não entende que isso vai prejudicar, vai trazer problemas de saúde para você. Então eu procuro sempre, eu vou citar, como eu cito sempre alguns exemplos, eu vou citar exemplo aqui de uma pessoa que me procurou uma vez para conversar, e ele ia fazer uma cirurgia do coração. Essa cirurgia, na verdade, eu acho que era só para desobstruir algumas veias, algumas artérias que estavam bloqueando essa circulação. Como eu falei, essa má circulação, você não deixa fluir, você não deixa as coisas acontecerem, e você acaba obstruindo algumas vezes o seu coração.
que liga ao seu coração. E no caso dele, ele ia fazer alguma cirurgia relacionada a isso, para fazer essa... Eu acho que ele já tinha feito cateterismo e ele teria que fazer essa pequena cirurgia. Então, quando ele me procurou, eu senti vontade. Na verdade, não foi a vontade, foi um alerta. Eu ouvi uma palavra que estava relacionada a uma pessoa que ele tinha raiva, muita raiva mesmo. E eu simplesmente só falei: perdoe fulano. O que ele disse para você foi só para você, na verdade, conhecer o seu sentimento. É uma prova para você. Isso que você guarda dele até hoje, na verdade foi uma prova, um teste que você não passou, porque até hoje você guarda rancor, guarda mágoa dessa pessoa. E você tem que entender que o outro é o nosso instrumento de evolução. Então perdoe para que você viva saudável, para que você continue sua vida de forma saudável, não adquirindo doenças para você, não trazendo karmas pesados. E ele disse: é difícil, realmente é difícil, porque ele quis até dizer que não sentia nada mais por essa pessoa, que não tinha nada de raiva, de ressentimento. Eu não guardo raiva de ninguém não, que as pessoas são assim, pessoal. Quando você fala alguma coisa ali, alguma verdade, elas começam a enrolar, a fazer uma coisa e outra, e negam de todo jeito. Não, eu não sinto raiva de ninguém não. Tem pessoa que tem uma raiva grande do pai, por algum motivo. Aí os médios, eles sabem porque o espírito que está com a pessoa fala para o espírito do médium, e o médium acaba externalizando aquilo para que seja um aprendizado para a pessoa. Mas o que é que ele faz? Ele começa: não, eu não sinto raiva de ninguém não, eu não tenho mágoa de ninguém não. Na verdade, ele quer se enganar a si mesmo, enganar os outros. É uma forma de bloqueio, né? Bloquear, é uma defesa. Enfim, esse é o exemplo que eu dei para ele, e ele, graças a Deus, ele aceitou. Eu disse assim: e o perdão tem que ser genuíno. Não é aquele perdão que você diz: eu perdoo, mas eu quero ela bem longe de mim. Isso não é o perdão, pessoal. As pessoas falam assim: não, eu perdoo, mas também não quero mais conviver com ela, eu quero ela bem longe. Só em você ter essa ação, falar dessa forma, você está, o perdão da boca para fora, não é de coração. Para que houvesse um perdão de coração, eu disse a ele: você tem que procurar a pessoa, fazer uma visita à pessoa, e na saída apertar a mão, e você inconscientemente, nesse aperto de mão, nessa despedida, você falar que: meu irmão, eu te perdoo, obrigado por você ter sido o instrumento, eu não soube entender naquele momento. Você tem que falar internamente tudo aquilo que o seu coração sente. Então, se o seu coração naquele momento ainda está com raiva, com mágoa, aí você tem que realmente fazer outras visitas para poder entender e quitar aquilo de forma correta. Senão, não houve quitação. E segundo ele disse que realmente engoliu o orgulho, que é um dos vilões da humanidade, né? O orgulho. E a gente mas com orgulho a gente quer. Quem é ele para fazer isso comigo? E quem é você, pessoal? Quem somos nós, pelo amor de Deus? Quem somos nós para estar com essa prepotência toda, nessa arrogância toda? Não somos nada. Todos vamos para baixo da terra, nosso corpo vai tudo para baixo da terra. E somente o nosso espírito, ele sobressai de tudo isso. Então pare de arrogância, pare de prepotência. Engula esse orgulho, peça perdão, se liberte disso. Tanto que eu gravei um vídeo sobre o poder do perdão. Pessoal, ninguém tem interesse de perdoar. As pessoas nem assistem o vídeo, na verdade, o poder do perdão. Elas não têm interesse, o tema não importa, porque eu não perdoo, elas dizem mesmo: nessa eu não vou lembrar mesmo, então eu não perdoo. É uma coisa assim que é um absurdo. A gente não entende porque que o ser humano, eu não consigo entender porque que o ser humano não acorda, não consegue acordar para a vida e passa a dizer assim: poxa vida, eu estou tendo essa experiência na Terra de vida, e essa experiência eu vou aproveitar, eu vou fazer tudo certo, para que da próxima encarnação eu esteja melhor do que eu estou hoje. Mas não, as pessoas são manadas que preferem continuar naquela vidinha de sempre, não perdoando, continuando naquela
sabe, naquela estagnação, porque é mais fácil você continuar a sua vidinha ali de farra, disso, daquilo, e pronto, bebedeira, e é isso, evolução zero. Não que, assim, geralmente as pessoas pensam só nisso mesmo, é só isso e evolução zero. Porque é evolução, porque a porta é estreita, como diz lá, né? Poucos passarão pela a porta larga, tem porta muito larga que é o mundo, mas poucos passam pela porta estreita, porque a porta estreita ela é mais complicada de passar, ela é mais complicada de sabe, porque tem que abdicar de muita coisa. Para que você passe da porta estreita, você tem que libertar de muitos fardos que você carrega, e o ser humano não quer libertar desses fardos pesados. Então eles preferem carregar tudo isso, essas mágoas, essas decepções, essas doenças, esses rancores, guardam como se fosse um bem precioso. Não se liberta daquilo. E o que acontece? Mais na frente vai ter problema cardíaco. Pessoal, eu no meu grupo de idosos, que eu tinha um grupo com 40 idosos, que eu cuidei praticamente durante 15 anos ou mais, tinha uma que ela sempre, todas as casas que eu ia, ela estava lá. Pessoal, ela era a idosa mais difícil do nosso grupo. Tudo ela reclamava, sabe? Tudo era pessoa chata mesmo, sabe aquela velha chata? Era ela. E depois eu fiquei sabendo que na ficha que a gente preenche, fui avaliar a ficha dela. Pessoal, ela fez 7 cirurgias de coração. 7 cirurgias de coração. Você imagine a pessoa que já fez 7 cirurgias do coração e a pessoa não aprende. Imagine aí. Pessoal, é muita carga energética. É muita energia que você mesmo puxa para si, sabe? Podendo fluir, viver melhor, podendo deixar as coisas fluir de forma mais tranquila. Mas não, veja como é difícil. Se você é jovem e continua com essa carapaça com você por muito tempo, na velhice, pode ficar ciente, na velhice aquilo piora. Você vira um velho rabugento que reclama de tudo e ninguém quer estar perto de você. Aí as pessoas dizem assim: mas eu não quero saber de pessoas mesmo, eu não gosto de pessoas, que ela fique lá do lado dela e eu fico no meu sozinho. Mas essas pessoas não entendem que a gente precisa aprender a conviver. No mundo precisamos aprender a conviver com o outro. Essa é a única forma de evoluir, é convivendo com o próximo. E convivendo com o próximo a gente aprende muita coisa, pessoal. Tem uma conhecida minha que ela quis se isolar do mundo. E eu disse a ela: não é assim que você consegue evoluir se isolando. Porque a gente aprende com os outros. A gente aprende a conhecer a gente com o outro. Porque o outro começa a cutucar o nosso mais pesado sentimento, o nosso mais negativo sentimento. Só através do outro, dessas cutucadas, é que conseguimos evoluir. E ela hoje foi entender realmente que, embora ela ainda queira viver isolada do mundo, mas não é assim que funciona. Porque precisamos do outro, precisamos aprender a conviver. Nós estamos aqui para isso, para aprender a conviver, aprender a aprender. Só tem esse modo, só tem esse meio, pessoal. Não existe outro. Nós temos que aprender. E voltando ao assunto, não voltando porque tudo que eu estou falando está relacionado às doenças do coração. Então, como eu citei esses exemplos desse irmão, né, que ele foi fazer o exame e ele procurou a pessoa, e ao procurar a pessoa, ele perdoou de fato, ele deu aquele aperto de mão e falou justamente tudo aquilo que eu pedi para ele falar. E ele, de coração, realmente, ele até abraçou a pessoa. E o outro não entendeu por quê, porque quem faz esquece, quem recebe não esquece. O outro não sabia nada do que está acontecendo, ele até abraçou a pessoa e se emocionou. O outro não entendeu nada, mas tudo bem, o importante é que ele realmente fez aquilo que deveria ter feito. E houve realmente uma quitação.
quando ele voltou para fazer a cirurgia, que ele teve que bater novamente o raio-x, aquilo que estava ocasionando o motivo da cirurgia não mais existia. Veja que coisa interessante, ele me procurou justamente para falar aquilo. Ele disse: olha, foi incrível, eu procurei fulano, dei um abraço nele, sabe, eu me senti como se fosse uma libertação. Ele disse que sentiu mais leve. E depois disso ele foi fazer o raio-x para o pós-cirúrgico, né, para fazer a cirurgia, e não foi mais preciso, porque eu não lembro na época o que seria, se era uma veia obstruída, se era algum ponto que precisava ser retirado, mas não lembro o que foi mais ou menos. Mas eu sei que não precisou mais ele fazer a cirurgia. Ele tomou só uma medicação e pronto. De lá para cá ele toma só esses medicamentos para poder manter, e não foi preciso. Aí a gente vai entender, pessoal, que eu trabalhei, para você entender também, eu trabalhei numa casa espírita, cujo o médium da casa era Dr. Fritz, e essa casa era uma casa de cura. E nessa casa de cura tinha muitas visitas de médicos. Médicos iam à paisana, porque as pessoas que estavam para fazer a cirurgia com eles, não era mais preciso fazer a cirurgia. Então, o que é que esses médicos estavam querendo? Justamente entrar com uma ação contra a casa, contra o médium, porque essas pessoas estavam se curando, e eles queriam entrar como charlatanismo. E nas reuniões que a gente fazia, o Dr. Fritz, ele falava: tem muitos médicos à paisana aqui, e o que eles querem é justamente entrar com ação. E eles até entraram, só que entraram com essa ação realmente. Só que eu não sei o que foi que aconteceu, porque eu saí da casa e não tive mais contato com algumas pessoas, e não sei o que houve, mas eu acho que não deu em nada não. Por quê? Porque a medicina, pessoal, eles visam dinheiro. Tem muitos médicos bons, tem muitos médicos que estão ali pela profissão, que amam a profissão, mas tem muitos por dinheiro. Dinheiro da medicina, das farmácias, na indústria farmacêutica, ela é muito forte. A gente sabe que tem pessoas que, igual a pessoa que vai na loja procurar a última coleção, qual é a novidade de hoje, tem pessoas que vai na farmácia procurar qual é a novidade de hoje, sabe, o que é que tem de novo para poder tomar. Tem pessoas que é assim, infelizmente, existe gente de todo tipo. E o que é que aconteceu? Estavam retirando esse ganha-pão desses médicos que iriam fazer a cirurgia, porque cada cirurgia eles iriam com certeza embolsar muita grana. E então, pessoal, para você ver que a coisa é real, que isso tudo é real, as pessoas iam fazer a cirurgia, e o que era recomendado para elas faziam de fato. Se tinha alguma coisa para perdoar, era recomendado, eles faziam. E a ação, ela é imediata. Quando é de coração, ela é imediata, pessoal. É incrível, não tenho que duvidar. Eu trabalhei numa casa que eu vivenciei isso, muita gente sendo curada. Veja que também influencia a fé, influencia a tua força de vontade junto com a fé. Isso é muito importante, força de vontade aliada à fé. Mas é uma coisa que não tem que duvidar. Eu trabalhei nessa casa, vi muitas curas, também vi muitos exemplos de pessoas como esse do meu amigo que eu falei. Foi só uma simples palavra, uma simples ação dele, que fez ele mesmo se curar daquilo que já vinha perdurando muito tempo dentro dele. E uma simples ação poderia curar, simples assim. Então, pessoal, é isso que eu quero deixar no vídeo de hoje. Não guarde mágoas, não guarde rancores, extirpe do coração esses sentimentos negativos que não leva a nada, não vai levar a nada. Perdoe sempre, procure fazer o bem. Se tem alguém que você tem ódio, que tem mágoa, vá lá, resolva essa pendência. Não adianta você dizer: eu perdoo, mas eu quero era bem longe de mim. Não adianta. Busque quitação de alguma forma, busque
sabe, apertar na mão. E apertando na mão você vai conhecer qual a energia que você ainda sente dessa pessoa. Só assim, pessoal, não existe, só dessa forma. Ah, eu perdoo, mas perdoo, eu quero é ver você estando próximo a ela. Quero é ver você perdoar, mais um dia você apertar na mão. Qual vai ser o sentimento? Aí sim, dependendo desse sentimento aí, é outra coisa. Então, é isso. O poder, o perdão é muito importante para que você não tenha problemas no coração. E pare de ser tão rígido, pare de ser tão carrancudo, viva melhor, sorria mais, pessoal, sabe? Porque também está relacionado a isso, a você parar de ser tão durão, tão, sabe, aquela coisa carrancuda. Sorria, viva pra vida, seja alegre, seja mais feliz, aproveite a vida, curta cada momento. E é isso. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.